Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana Grazielli e estamos, como tradicionalmente eu tenho feito durante esses tempos de pandemia nas disciplinas que eu leciono, estamos aqui para mais uma revisão para a prova, dessa vez da prova de planejamento estratégico. Eu espero de coração que os meus alunos estejam aqui me assistindo ou que pelo menos assistam depois, quando a gente colocar aí o vídeo, a videoaula, a revisão em outro canal de conteúdo, no nosso outro canal de conteúdo. Bom, mas considerando que hoje é aula de planejamento estratégico, né? E hoje é prova 1, P1 da nossa disciplina. E dentro dessa P1, alguns assuntos eles estão contemplados. Então, a prova já foi disponibilizada para o pessoal, já tem lá a orientação de como fazer utilizando as empresas. Cada aluno tem a sua empresa específica para poder responder a prova. Mas acredito que falar um pouco sobre os conceitos que estão presentes aí nessas questões seja muito útil para auxiliá-los também a refletir um pouco e dar as respostas esperadas na nossa prova, tá certo? Então, assim, é muito importante a gente lembrar que as disciplinas, essa disciplina particularmente de planejamento estratégico, é uma disciplina que tem caráter bastante prático, no sentido de que a gente não consegue visualizar ou pensar na disciplina somente de forma conceitual. A gente precisa entender como que ela funciona dentro de uma organização, dentro de uma empresa. E aí, por isso é que fica o comentário, né? E digamos assim, não o comentário, mas a necessidade mesmo de sempre se olhar para aquilo que a gente está fazendo nas empresas, nas organizações, para daí conseguir aí aproveitar um pouco disso também na nossa prova. Por isso, foi colocada a necessidade de a gente sempre olhar para uma organização, para uma empresa, para responder as questões. Mas, quando a gente fala de planejamento estratégico, é muito importante a gente pensar no seguinte: a disciplina de planejamento estratégico, de fato, vem a ser uma das ferramentas mais utilizadas quando a gente pensa em fazer gestão estratégica numa empresa ou numa organização, até mesmo sem fim lucrativo, ou até numa organização pública. Se a gente for resgatar um pouco das ferramentas que são utilizadas, os instrumentos que são utilizados para fazer a gestão estratégica, você vai encontrar vários deles aí, mas o planejamento estratégico certamente é um dos principais ou das principais ferramentas utilizadas. Ao longo da disciplina, a gente vai falando também de outros desses instrumentos, e que de alguma forma integram, no geral, o processo de administração estratégica. Então, quando a gente fala em pensar a estratégia da empresa, a gente está falando mais do que pensar uma meta que eu quero atingir lá na frente, mas em todo o processo que envolve essa escolha, a definição dessa meta e também a forma com a qual, as formas pelas quais a gente vai se utilizar para poder atingir essas metas de alguma maneira. Então, pensando um pouco nisso, a gente vai definir inicialmente, vai utilizar aí como uma ideia inicial, digamos assim, para refletir, a ideia de que estratégia significa pensar em ações que atendam os objetivos organizacionais daqui a um determinado período de tempo. Então, a gente está falando que a estratégia ela tem uma perspectiva muito forte orientada para o futuro. E aí, a gente vai começar a pensar em como que a gente vai configurar essas ações. E metodologias existem das várias. A metodologia que a gente se apoia inicialmente aqui é aquela que passa pelo processo de administração estratégica, ou seja, que passa por 5 etapas muito bem definidas, para que no final a gente consiga avaliar se aqueles planos eles foram, digamos assim, bem colocados, né, bem executados e atingiram de fato os seus objetivos. Então, nesse sentido, mais ou menos, que a gente pensa e organiza a estratégia quando a gente está falando, principalmente de estratégia de negócios, tá bom? Então, isso colocado, é importante a gente pensar também o seguinte, que a empresa ou a organização, ela pode planejar muita coisa, né? Mas fica um pouco até complicado de fazer isso diante dos cenários que a gente lida.
Então, no cenário que nós estamos hoje, que é um cenário de altas incertezas, né? A gente não sabe muito bem como vai ficar o mundo diante dessa questão da pandemia. Parece que de repente está passando, daqui a pouco já parece que voltou, né? Muito complicado. A gente fica um pouco também de mãos amarradas para pensar o nosso planejamento, para fazer esse planejamento acontecer. Mas, de fato, a gente precisa enxergar que isso é óbvio, é notório nesse momento de pandemia, mas, de alguma forma, sempre aconteceu quando a gente pensou em falar de estratégia. Então, a estratégia é algo que a empresa define internamente, mas que sofre muito, é muito influenciada, digamos assim, pelo seu contexto, ou seja, pelo ambiente que a cerca, tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno. Em relação ao ambiente interno, a própria pandemia nos mostra, nos ensina o quanto que o mundo ele está cada vez menos sem fronteiras, não é? Então, a gente consegue obter informações muito mais rápido, muito mais fácil, de forma muito mais acessível hoje do que há alguns poucos anos atrás. A gente consegue fazer isso muito pela evolução tecnológica, pelos instrumentos que a tecnologia vem nos fornecendo, e, nesse sentido, a gente também vai enxergando como que a dinâmica competitiva vai se estabelecendo não só no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, como também no mundo. Então, as organizações, as empresas hoje competem certamente em uma escala ou nível de competição muito mais globalizado do que nós tínhamos há algum pouco tempo atrás. Não é? Então, a estratégia da empresa deve ter esse caráter também. Deve pensar que, ao competir, nossos, digamos assim, players, né, nossos concorrentes, podem estar muito próximos de nós, mas também podem estar muito longe, geograficamente falando, mas não deixam de ser nossos concorrentes. E, a partir dessa observação, a gente também vai começando a pensar, a avaliar, né, que boas práticas, elas estão presentes em várias organizações. Então, a gente começa também a refletir sobre o que a nossa organização, que a nossa empresa está fazendo. Bom, dito isso, né, dito que a globalização é um efeito muito importante para o planejamento estratégico, dito que a tecnologia afeta muito, principalmente a tomada de informações, análise dessas informações para consolidar o planejamento estratégico, também não tem como falar que a inovação exerce um efeito muito substancial no projeto ou no processo de administração estratégica. É muito difícil pensar hoje em uma organização, em uma empresa que não inove, que não propicie melhorias em produtos, processos, serviços, e isso certamente afeta a sua competitividade. Então, nessa medida, olhando para inicialmente esses três, digamos assim, elementos norteadores externos da estratégia, a gente precisa pensar o nosso processo de administração estratégica à luz desses desafios que vão se colocando para todas as organizações, para todas as empresas. E aí, a gente vem aí se perguntando como fazer esse planejamento. Então, um dos tópicos que a gente abordou nesse semestre, na nossa disciplina, foi justamente pensar nessas possibilidades em termos de planejamento estratégico das escolas de planejamento que o Mintzberg apresenta para a gente no nosso, um dos textos que a gente analisou na nossa disciplina, que é o Safari da Estratégia. Então, existem muitas formas de pensar a estratégia dentro de uma organização, e essas formas de pensar é que o autor classifica como escolas de pensamento estratégico. E aí, dentre todas essas escolas, a gente tem a escola do planejamento estratégico em si, que tem uma visão um pouco mais, como é que eu vou dizer, talvez mais estática, calcada, né, num ambiente mais estático e um pouco mais previsível, né? E aí, tendo um pouco mais ideia dessa previsibilidade do ambiente, você consegue também fazer planos, digamos assim, mais acurados. Talvez, para o momento que nós vencemos hoje, né, de pandemia, a gente não tenha um ambiente tão estático quanto. Ou não sei se em algum momento a gente já teve um ambiente, digamos assim, por algumas pessoas até desejavelmente estático. Os ambientes, talvez eles sejam muito mais dinâmicos do que a gente espera, ou que muitas pessoas até gostem disso.
Mas o fato é que, em termos de pensar estrategicamente, existem várias formas diferentes de fazer isso. É o que o Mintzberg traz para a gente. E uma dessas formas é a partir do planejamento. Nesse sentido, o que é legal a gente pensar? Que o planejamento estratégico ele está inserido num processo muito maior, que é o processo de administração estratégica. Então, pensar estrategicamente as ações de uma empresa, né, dentro desse, digamos assim, framework, parte do princípio que a gente precisa identificar as nossas diretrizes organizacionais, ou seja, a empresa tem que ter muito claro o caminho no qual ou pelo qual ela deseja seguir. E essa identificação das diretrizes organizacionais passa por aquele trio-chave de declarações que muitas vezes a gente lê, às vezes não presta atenção, mas que estão ali presentes e devem orientar todo esse processo de gestão estratégica, que são nas declarações de visão, missão e valores. A declaração de visão, que é aquela que a gente utiliza para dizer onde a empresa quer chegar e quando ela quer chegar, né? Então, vai expressar claramente uma visão aí de futuro para as organizações, para as empresas. A declaração de missão, que mostra aí o ser da empresa, né? Como que ela se entende, ela se enxerga, como que ela se posiciona, e a partir disso, como que ela enxerga as atividades e pode realizá-las, né? Então, é uma mistura de quem eu sou e como que eu faço as coisas, e também os valores, que são os grandes orientadores das ações organizacionais. Aquilo que nos baliza, aquilo que vai nos condicionar para executar algum tipo de atividade. Então, começar identificando as diretrizes organizacionais é fundamental para que o processo de administração estratégica ocorra com maior, digamos assim, acurácia, com maior eficácia também. Né? Eu tenho certeza que você lembra disso, porque a gente estudou logo no começo da nossa disciplina esses tópicos que eu acabei de relatar. E aí, uma vez identificadas as diretrizes organizacionais, a gente passa, então, para uma análise do ambiente, de fato, externo e interno da organização. Essa talvez seja a parte mais volumosa desse processo todo, porque é muita informação para pegar, é muita fonte de informação, é muito instrumento para utilizar, e aí a gente precisa, inclusive, de mais pessoas para fazer isso de uma forma melhor. E aí a gente precisa lembrar o seguinte: quando a gente fala de ambiente, existem duas formas a gente enxergar esse ambiente. A primeira forma é enxergar que esse ambiente está dividido em ambiente externo e ambiente interno, tá? Então, o ambiente externo, que é tudo aquilo que acontece fora dos limites da organização, da empresa, e o ambiente interno, que é aquilo que acontece lá dentro dela, tá certo? E aí, eu acho que a gente já tem uma boa forma de enxergar isso, de dividir isso. Enquanto ambiente externo, a gente precisa entender que existem também diferentes dimensões desse ambiente e diferentes variáveis que devem ser consideradas. Então, como que a gente organizou isso lá na nossa matéria? A gente organizou isso a partir da visão do ambiente geral, do ambiente da indústria e do ambiente da concorrência. No ambiente geral, a gente vai ter que lembrar que existe aquele conjunto de 6 variáveis-chave que a gente sempre tem que analisar e que essas variáveis elas se referem a todas as empresas de todos os setores cujo efeito é distribuído dessa forma genérica. Então, quando a gente pensa em ambiente demográfico, econômico, sociocultural, político-jurídico, tecnológico e global, a gente está falando de variáveis que todas elas influenciam todas as empresas de todos os segmentos, afeta todo mundo, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma alta na taxa de inflação, a alta na taxa de inflação, ela não afeta só uma empresa ou um segmento, afeta todas. Se o efeito é positivo ou negativo é outra história, mas que tem um efeito, tem, tá? Então, entender isso,
né, o ambiente geral, é entender aquilo que afeta todas as empresas de forma generalizada. E aí, para pensar um pouco mais assim, no setor, a gente tem o ambiente da indústria, que a gente também já falou, tem até nas nossas videoaulas, isso tá colocado lá, né? Ambiente da indústria, que também é conhecido como ambiente do setor, ambiente setorial, né? Análise industrial, mas que na verdade tem a ver com o setor de atividade da empresa. Então a gente já desce um pouquinho daquele ambiente genérico, um pouquinho, desce mais um pouquinho ali no funil para a gente enxergar um pouco o ambiente do setor. E aí a gente está falando do setor de autopeças, de farmacêuticas, de alimentos para animais, do agronegócio. Dentro do agronegócio a gente vai ter outros setores também. Então a gente está falando desse tipo de configuração. E aí, quando eu chego nessa configuração, o principal modelo utilizado para análise é o tradicional modelo do Michael Porter, que traz aí as forças competitivas, né? Ou o modelo as 5 forças de Porter ou as 5 forças competitivas, né? Que já também é um modelo que é trabalhado, antes mesmo do Michael Porter, já era trabalhado na literatura, mas uma literatura mais ligada à economia do que à administração, né? Que vem aí dos textos todos de organização industrial. E aí, dentro dessa pegada, a gente vai encontrar que dentro de cada setor nós temos uma estrutura, digamos assim, setorial, elementos que fazem parte daquele setor e cujo efeito desses elementos cai ou recai diretamente, quase que exclusivamente, sobre as empresas que estão naquele setor. Então, como se eu estivesse dizendo assim, no setor farmacêutico, existe um conjunto de elementos que, se houver alguma mudança nesses elementos, o efeito recai quase que exclusivamente sobre as empresas que estão naquele setor. E quais são esses elementos? As 5 forças de Porter, tá certo? Então, a gente falou disso também na disciplina. Então, quais são essas 5 forças? Né? Poder de negociação do comprador, poder de negociação do fornecedor, ameaça de entrantes, ameaça de produtos substitutos e a rivalidade da concorrência. Então, quando a gente avalia essas 5 forças setoriais, a gente avalia 5 forças de Porter, a gente sempre tem que ter em mente que são esses 5 carinhas, esses 5 elementos que devem ser considerados. E esses 5 elementos são aqueles que vão afetar especificamente o pessoal que está ali, as empresas que concorrem naquele setor, tá certo? Repara que existem aí outras coisas que poderiam ser consideradas, né? Tem uma discussão até que o próprio Michael Porter traz nos seus textos aí sobre produtos complementares ou complementadores, né? Enfim, mas originalmente esse é o modelo que é utilizado, né? Poder de negociação do fornecedor, poder de negociação do comprador, ameaça de entrantes, ameaça de produto substituto e rivalidade da concorrência. E eu acho que já dá bastante trabalho para pegar esse tipo de informação, né? Veja só que quando a gente fala de forças de Porter, a gente está trazendo aí o efeito, a influência que este elemento tem sobre a empresa. Então, a gente não está analisando o fornecedor por si só, mas como aquele fornecedor ele pode causar algum efeito dentro da estrutura setorial, tá certo? Deixa eu abrir um parênteses aqui para saudar meus ex-alunos que estão aqui me prestigiando na aula, o Antônio Carlos, o Dionis. Obrigada aí pela audiência, digamos assim, viu? Obrigada por vocês sempre, mesmo depois de formados, estão comparecendo às minhas aulas. Um abraço para vocês. Bom, a gente estava falando então, né, dessa estrutura setorial que é analisada pelo framework, né, pelo modelo das forças de Porter. Essa análise, ela vai ter como algumas consequências lá na frente, né? O Michael Porter, ele foi muito, digamos assim, contribuidor, né? Na verdade, muito contribuidor com algumas ferramentas de análise, que boa parte delas está ali localizada nos anos 1980, né? Mas que até hoje são bastante frequentes quando a gente olha para o planejamento estratégico das organizações. Então, junto com as 5 forças, né, que é
digamos assim, uma releitura do Porter sobre o que já tinha aí na teoria. A gente também tem aí a cadeia de valor, tem as estratégias de posicionamento, tudo isso que está no escopo da nossa disciplina também, e que são contribuições do Michael Porter. O diamante da internacionalização, que a gente também vai falar na nossa disciplina, mas que aí vai só para depois dessa prova. Bom, falando sobre isso, então a gente precisa pensar um pouco aí sobre o ambiente da concorrência, que é a terceira dimensão, digamos assim, do ambiente externo. Eu falei já do ambiente geral, que é aquele conjunto de 6 variáveis, falei do ambiente da indústria, que é o conjunto de 5 forças de Porter, e tem também o ambiente da concorrência. O ambiente da concorrência é, teoricamente, aquele que mais afeta a operação das empresas, porque o ambiente da concorrência lida especificamente com os concorrentes internos não, com os concorrentes diretos da empresa. Lembrando sempre que assim, concorrente é concorrente, mas tem aqueles que estão mais próximos e aqueles que são menos próximos. A gente vai dizer que o concorrente ele está mais próximo de mim, é um concorrente direto, digamos assim, se esse concorrente fizer parte daquilo que a gente chama de grupo estratégico. O que é um grupo estratégico? É o grupo de empresas que possuem planejamentos estratégicos muito próximos um do outro, muito semelhantes um do outro. Quando a gente para olhar, de repente, um certo grupo de empresas e começa a enxergar que os objetivos delas são muito semelhantes, que as estratégias delas em relação à produção, operações, marketing, estratégia em relação à gestão de pessoal, logística, são muito parecidas, a gente vai entender que quanto mais parecidas forem, mais próximas, digamos assim, elas vão ser, e aí elas têm aí a formação de um grupo estratégico. Dando um exemplo mais fácil, digamos assim. As empresas de um determinado setor utilizam, a gente tem 10 empresas ali de um setor, mais umas 3, 4 empresas desse grupo de 10, todas elas utilizam a distribuição de produtos pela malha rodoviária e utilizam-se de estratégias de just-in-time, por exemplo, tá? Então, se isso a gente consegue observar, a gente começa a enxergar que, poxa, elas têm algum tipo de similaridade. Então, elas podem ser do mesmo grupo estratégico. Para definir se elas são ou não são, você precisa analisar muito bem todas essas, digamos assim, coincidências, essas semelhanças que existem entre elas, para daí dizer se elas são do mesmo grupo estratégico ou não. Ou seja, se elas são concorrentes diretas ou não. É muito importante aqui não confundir grupo estratégico com grupo empresarial. O pessoal adora fazer essa confusão na hora da prova. Grupo empresarial não tem nada a ver com grupo estratégico. Nesse caso, a gente está falando de empresas que fazem parte da mesma estrutura de propriedade. Ou seja, eu tenho uma empresa e embaixo dessa empresa, desse guarda-chuva, digamos assim, eu tenho outras empresas que estão ali fazendo parte do mesmo grupo. E isso é grupo empresarial. Grupo estratégico é o grupo dos concorrentes diretos que uma empresa ou uma organização tem. Então, fixa isso na memória para não se perder na hora de responder as nossas questões. E eu fiz uma pergunta sobre isso na prova, tá bom? Então, reflita aí antes de responder a sua pergunta, tá certo? Bom, isso tudo a gente está trazendo dentro do contexto do ambiente externo, tá? Então, ambiente externo é ambiente geral, ambiente da indústria, ambiente da concorrência. E no ambiente interno, professor, é muita coisa para lembrar, é verdade. Mas você tem aí os instrumentos, né? Tem as videoaulas, tem nossos textos, tem esse resumo que eu estou fazendo aqui, que a gente vai colocar disponível também em outro canal, para você poder acompanhar. E precisando, estou super à disposição, pelo WhatsApp, pelo e-mail, para a gente tirar dúvidas ao longo dessa semana, que é o prazo que você vai ter para concluir a sua avaliação. Mas vamos lá, ambiente interno. Quando a gente fala de ambiente interno, tem algumas perspectivas também que nós podemos utilizar para tocar nesse assunto, né? Não sei se o termo correto é esse, mas muitas vezes são vistas como perspectivas até concorrentes das abordagens que enfocam bastante o ambiente externo, como a abordagem que a gente fez agora porteriana, né, das 5 forças de Porter. Tomar uma aguinha aqui que tá muito quente, né? Bom, então assim, pensando um pouco nessas abordagens,
A gente pode enxergar o ambiente interno, por exemplo, através dos recursos da empresa, que é a ideia ou a abordagem feita pela visão baseada em recursos ou pela teoria baseada em recursos, né? Então aí a gente vai enxergar, dessa forma a gente enxerga a empresa como um conjunto de recursos. Então, eu tenho recursos que são tangíveis, né, que são palpáveis, tocáveis, quantificáveis, que são a gente consegue estocar de repente, a gente consegue mover, né? E os recursos intangíveis, que são aqueles que estão são mais imateriais, como conhecimento, inovação, marca, né, percepção da marca e por aí vai. Aí a gente pode dizer também que esses recursos, eles podem ser categorizados de acordo com a sua origem. Então, eu posso ter recursos humanos, recursos financeiros, recursos organizacionais, recursos de infraestrutura. E, segundo a visão baseada em recursos, ou a teoria baseada em recursos, a gente tem uma categorização dos recursos que é do recurso ser raro, valioso, insubstituível ou difícil de imitar. Então, de acordo com essa categorização do raro, valioso, insubstituível e difícil de imitar, quanto mais dessas características o recurso tiver, maior é a vantagem competitiva que a organização possui, ou maior é a sustentabilidade dessa vantagem competitiva. Que no final das contas acaba sendo o objetivo de qualquer estratégia que a gente vai lançar mão, né? Alcançar a vantagem competitiva ou sustentar, manter essa vantagem competitiva. Sobre isso tem uma discussão enorme que rola também, né? Até que ponto que a vantagem competitiva ela é sustentável, né? Tem alguns autores que dizem que a vantagem competitiva, ou seja, aquele diferencial que você tem para melhor em relação ao concorrente, que esse diferencial ele não pode durar para sempre, que ele dura por um certo período. E aí, ao contrário de alguns outros autores que dizem que a gente tem que perseguir a vantagem competitiva sustentável, tem muitos hoje que estão dizendo que a gente deve perseguir a vantagem competitiva temporária, porque é a temporária que vai, digamos assim, garantindo a sobrevivência da empresa ao longo do tempo, né? Então, parte mais para uma perspectiva de sobrevivência do que para uma perspectiva de liderança de mercado. Mas aí é uma outra discussão, né? Eu estou aqui trazendo que é um pouco que a literatura vem apresentando para a gente. Mas o fato é que, para você manter essa vantagem competitiva, segundo a teoria baseada em recursos, você precisa ter esses recursos ali disponíveis. Então, assim, quanto mais único, quanto mais específico, especial esse recurso for, maior valor ele agrega para a tua operação, para a tua empresa, e aí, consequentemente, a vantagem competitiva também é afetada. Outra forma da gente enxergar isso é enxergar as formas de olhar o ambiente interno pelas capacitações, né? Pelas capacidades da empresa, que é um pouco daquilo que os autores das capacidades dinâmicas trazem para a gente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de inovação, é muito comum nós encontrarmos as referências da inovação feitas aí à luz das capacidades dinâmicas, que são aquelas capacidades que as empresas, as organizações, elas possuem de mudar as próprias capacidades, ou seja, de viver aí, de conviver com a turbulência do ambiente e de se reinventarem a partir dessa, digamos assim, melhor forma de conviver com o ambiente. Então, existe aí o papel das rotinas, aquilo que a gente já tem como estabelecido, aquilo que é feito de forma recorrente, e aí como que essas rotinas elas podem ser revisitadas a partir desse comportamento, dessas capacidades que a empresa ela vai desenvolvendo. E por aí vai. Né? Então, você pode ver também um ambiente interno a partir da lente do conhecimento, né? Que é a visão baseada em conhecimento. Então, como que essas perspectivas aí de aprendizagem e conhecimento, elas confluem para desenvolver o ambiente interno e tornar também a organização de alguma forma mais competitiva. A gente tem também a possibilidade de enxergar isso por lentes da teoria organizacional relacionadas a
questões culturais, questões de legitimidade, institucionais, né? Existem muitas formas de olhar o ambiente interno e também o externo, né? Mas eu acho que pensar nessas possibilidades acaba aí nos abrindo aí um leque bastante interessante para entender um pouco mais sobre como pensar estratégia para uma organização é extremamente complexo. Não é nada muito fácil, digamos assim, de se fazer. E aí, outra coisa interessante que a gente pode pensar, lembrando um pouco do ambiente interno, é a configuração das atividades da empresa, né, que é uma contribuição, digamos aí, do Michael Porter ainda. Né? Lembra quando eu falei para você agora há pouco nesse vídeo sobre a cadeia de valor? Então, que é o modelo porteriano. Né? Então, o que é essa cadeia de valor? Consiste em parar para pensar o negócio da empresa e enxergar assim, como que esse negócio está configurado? Quais são as atividades que esse negócio possui? Né? Então, eu vou enxergar desde o início até o final da minha cadeia aí de produtividade e prestação de serviços, todas as atividades que compõem essas operações, essa sequência de operações. Então, enxergar quais são as atividades, qual é a sequência que essas atividades estão organizadas, e vou enxergar também qual é a participação dessas atividades em relação à agregação de valor no produto ou no serviço. Tem atividades que estão mais ligadas de forma mais direta ao produto ou ao serviço, e outras cuja ligação é mais indireta. Então, quando a gente fala, por exemplo, da produção de um produto, né, tangível, notavelmente a área de produção, né, digamos assim, da empresa, atividade de produção da empresa, é uma atividade principal, né? E aí, quando a gente pensa nesse mesmo sentido, numa área jurídica, por exemplo, a área jurídica, ela figura mais como uma atividade de suporte, de apoio para as atividades principais. Ah, professora, mas sempre vai ser assim? Não, não vai ser sempre assim. Vai depender do segmento, né, do setor onde a empresa opera, e vai depender também da empresa, né? Então, a gente, certamente, se você pegar uma empresa de manufatura, uma empresa que produz algum bem tangível, você vai ter uma configuração da cadeia de valor. Se você pegar uma empresa que presta serviços, a configuração da cadeia de valor é completamente diferente. Então, vai ter essas diferenças aí. O que a gente precisa lembrar é isso, que para pensar a cadeia de valor de uma empresa, a gente precisa pensar no negócio dela, e pensando no negócio dela, a gente precisa identificar as atividades que compõem essa cadeia, a sequência na qual essas atividades acontecem, e também se essas atividades elas exercem um papel principal ou um papel de apoio. Porque aí, inclusive, essa identificação pode nos ajudar quando a gente tiver que pensar, por exemplo, numa estratégia corporativa que envolva terceirização, outsourcing. E aí, por exemplo, a gente, sei lá, vai pensar 2, 3, 10 vezes antes de terceirizar uma atividade principal. Já uma atividade de apoio, talvez seja mais facilmente terceirizada, digamos assim, né? Lógico que isso vai depender aí muito de como as empresas também enxergam o seu negócio, tá certo? Mas, assim, precisa entender essa sequência que eu comentei agora. É muito importante também a gente pensar que quando a gente está falando de atividades que compõem uma cadeia de valor, essas atividades elas precisam encaixar direitinho, né? É o que a gente chama de fit estratégico, FIT, fit estratégico. Fit estratégico é o ajuste, o encaixe perfeito dessas atividades. Na medida em que a gente não consegue estabelecer o fit estratégico dentro de uma cadeia de valor, cada vez que as atividades, o encaixe entre elas, digamos assim, está meio frouxo, esses encaixes meio frouxo vai, digamos assim, desperdiçando recursos, né? Vai desperdiçando recursos financeiros, recursos humanos, infraestrutura, organizacionais, na verdade, tudo quanto é tipo de recurso, né? E aí a gente vai tendo efeitos também na agregação de valor do produto. Então, quanto mais alinhadas, ajustadas forem essas atividades, quanto maior o fit estratégico dessas atividades, melhor será para a agregação de valor no produto. Então, melhor é o resultado que você vai ter.
Então, quanto mais esses processos estiverem alinhados, né, processos forem identificados, mapeados, tiverem seu fluxo estabelecido, tiverem a determinação de responsabilidades, tiverem o seu follow-up acontecendo, né, o acompanhamento acontecendo, a identificação dos riscos, planos de contenção de riscos ou mitigação de riscos estando ali em voga, tudo isso vai contribuir para que o fit estratégico, o ajuste das atividades ocorra e a agregação de valor seja maior dentro daquele processo. Então, veja quanta coisa a gente precisa pensar quando a gente está falando de administração estratégica de um negócio. E, ó, isso aí não é para empresa grande, não, tá? Só para empresa grande, não. É para tudo quanto é tipo de empresa, inclusive para os microempreendedores individuais. Tem que pensar estratégia? Lógico que tem. Poxa, ninguém abre empresa para não ganhar dinheiro, né? Vamos pensar dessa forma. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar em como organizar essas atividades. E aí, olha, fazendo até um parênteses, inclusive as organizações que não têm finalidade lucrativa, elas também precisam pensar de forma estratégica, porque, de alguma forma, elas têm objetivos a serem alcançados, não importa se é dinheiro ou não, né? Mas tem objetivos a serem alcançados, e certamente a gestão estratégica contribui para atingir esses objetivos, tá certo? Bom, pensado nisso, né? Tudo isso a gente está falando dentro do contexto só da análise ambiental, que é a segunda etapa do processo de planejamento estratégico ou de administração estratégica. Depois que a gente pensa nesses elementos, a gente vai então para a terceira etapa, que é a formulação da estratégia. E aí é uma situação em que a gente ainda não chegou na disciplina, que a gente vai chegar até o final do semestre, mas onde entra, por exemplo, a tipologia de estratégias. Então, tá, a gente analisa, a gente já viu onde a empresa quer chegar, já sabe os objetivos, a gente analisou o ambiente interno, o ambiente externo. Então, agora o que a gente vai fazer com tudo isso? Bom, aí você vai pensar em estratégias corporativas, por exemplo, fusão, aquisição, diversificação, integração vertical, que é coisa que a gente vai estudar lá na frente, ou você vai pensar em estratégias de posicionamento, né? As tradicionais estratégias de posicionamento que a gente tem, estratégia de liderança em custo, diferenciação e foco, e também outras estratégias que não necessariamente são essas estratégias deliberadas que o Henry Mintzberg coloca para a gente, que traz aí na literatura dele, né, na produção dele, mas também as estratégias mais emergentes, aquelas que vão acontecendo conforme o calor da coisa vai chegando, vai esquentando também, né? Então, principalmente nesses tempos aí de pandemia, a gente tem experimentado muito disso. De que as estratégias deliberadas, né, aquelas que foram planejadas e tal, elas tiveram que ser remodeladas para atender as necessidades que a pandemia foi nos colocando. Então, aí começaram a vir estratégias emergentes, e aí toda uma sequência de atividades ela tem que também ser realizada aí para que essas estratégias sejam mais efetivas. Então, definindo a estratégia da empresa na etapa 3, que é a formulação da estratégia, a gente vai para a etapa 4, que é a implantação da estratégia. Então, é pensar um pouco mais aí de forma operacional e olhar como que aquilo que foi definido de forma corporativa ou ainda em termos de posicionamento de mercado vai ser implantado pensando nas atividades da empresa. Então, é quando a gente pensa nas estratégias operacionais, né? Estratégia de gestão de pessoas, de marketing, de logística e assim por diante. E aí, de acordo com a implantação dessa estratégia, a gente vai trazendo isso para o contexto do controle estratégico, que é a quinta etapa. No controle estratégico, a gente vai olhar para os indicadores de desempenho, para os resultados da empresa e ver se aquilo que foi planejado lá nas diretrizes organizacionais, de fato, foi alcançado ao longo desse processo. Se foi alcançado, maravilha, vamos colocar outras metas. Se não foi alcançado, vamos ver o que deu errado, corrigir e, digamos assim, redefinir os nossos rumos. Então, esse processo aí é o processo que nós denominamos de processo de administração estratégica, não que seja um nome meu, mas é o que está sendo trazido pela literatura, tá bom?
Deixa eu fazer mais uma pausinha aqui para dar mais um alô para os meus ex-alunos e alunos que estão aí assistindo. Sérgio, Rodrigo, Alessandra, obrigada por assistirem e estarem com a gente, viu? Um abração. Aí o que a gente precisa entender, né, também, diante desse contexto que eu coloquei. Existem muitas ferramentas para fazer a análise, principalmente nessa parte da análise ambiental, do ambiente externo e do ambiente interno, que nós colocamos, né? E essas ferramentas, elas estão presentes, foram presentes nas nossas videoaulas, na nossa disciplina, mas também estão presentes na prova. Então, algumas delas são muito conhecidas já de outros carnavais, digamos assim, né? Uma delas é a famosa matriz SWOT, né? Ou matriz fofa, para aqueles que preferirem, né? Mas é aquela matriz 2x2 que avalia o ambiente externo e o ambiente interno de acordo com o potencial positivo ou negativo dos eventos que vão ocorrendo. Então, na matriz SWOT, a gente vai ter as oportunidades e ameaças que vêm do ambiente externo e tem as forças e fraquezas que vêm do ambiente interno, tá certo? Em relação ao potencial positivo ou negativo, oportunidades e forças sempre têm potencial positivo. E ameaças e fraquezas têm potencial negativo. Lógico que tudo isso vai depender de como que a empresa também está se organizando e como que ela trata todos esses elementos que são colocados lá na matriz SWOT. É importante dizer que na matriz SWOT a gente precisa identificar os elementos, mas a gente também precisa identificar qual é o impacto desses elementos para a estratégia da empresa. Então não basta dizer, por exemplo, que aumentou a renda da população. Tá, aumentar a renda da população significa o quê dentro desse contexto de administração estratégica? Isso é bom, isso é ruim? Quanto isso é bom, isso é ruim, por exemplo, para o meu planejamento, tá certo? Aliado à análise ou à matriz SWOT, a gente também tem os fatores críticos de sucesso, que são aqueles elementos-chave que fazem toda a diferença quando não estão presentes. Então, um fator crítico de sucesso é aquilo que necessariamente deve ocorrer para que o processo proposto pela estratégia da empresa ele vá se efetivando. Então, sem a existência desse elemento, o processo não acontece. Então, ele pode não ser um elemento suficiente, mas ele é um elemento necessário para que a estratégia se dê. Outra ferramenta que nós utilizamos bastante aliada à análise SWOT é a matriz BCG, né, que é a matriz do Boston Consulting Group, que classifica, na verdade, é uma matriz que avalia aí o mix de produtos, né? Então, você vai classificar os produtos, o portfólio de produtos da empresa, em 4 categorias também, né? Você vai classificar esses produtos de acordo com o potencial, a atual participação de mercado e o potencial, né, crescimento dessa participação. Então, aí você vai ter isso aí, olha, na aula de marketing já foi até falado, tenho certeza que os professores já falaram anteriormente, mas é bom dar aquela relembradinha, né? Então, você vai classificar os produtos como estrelas, né? São produtos que têm uma alta participação, mas podem crescer ainda mais. Produtos como vacas leiteiras, que têm uma alta participação e cujo potencial de crescimento está estabilizado. Os produtos pontos de interrogação, que tem uma baixa participação e não sabe se tem, e assim, pode ser que vire, né, tenha um potencial de crescimento, e os produtos cachorrinho abandonado, ou aqui no Brasil, como chamam, produtos abacaxi, né, que são aqueles produtos que têm baixa participação e que também não têm muito potencial para crescimento. Muita gente diz que os produtos cachorrinho abandonado ou abacaxi são produtos que deveriam ser eliminados do portfólio de negócio da empresa. Mas aí tudo depende do posicionamento estratégico, né? Muitas vezes esses produtos são produtos de nicho e que, por algum motivo, né, pelo entendimento da empresa, eles podem e devem ser mantidos no portfólio. E aí é uma decisão individual, digamos assim, né? Então é uma outra possibilidade para você enxergar análise ambiental também, olhar para o seu pool, para o seu portfólio de negócios. Existem aí várias as ferramentas. A gente pode citar, por exemplo, o ciclo de vida do produto, o famoso CVP, né, que também tem uma análise combinada com a matriz BCG.
Tem 4 categorias também, mas difere um pouquinho aí, porque está falando do ciclo de vida do produto, fala sobre os momentos nos quais o produto está se colocando no mercado. Então, como que ele é visto? Então, a gente tem a introdução, né, que é quando o produto ele chega efetivamente, né, no mercado, ele é introduzido mesmo né, na competição. Aí nós temos a fase de crescimento, que é a segunda fase, que é quando você observa um volume de vendas aumentando de forma positiva. E aí, após o crescimento, a gente tem a fase da maturidade, que é quando o volume de vendas ele se estabiliza, e aí você chega ali no, digamos assim, no pico ali do mercado, onde, digamos assim, não há espaço, né, maior para crescimento. E depois de um período, que pode ser curto, pode ser longo de maturidade, você vai ter a fase do declínio, que é quando as vendas elas começam a mergulhar lá para baixo. E aí é importante a gente pensar que essa análise do ciclo de vida do produto, que é uma análise, de novo, de portfólio de produto, aliada com a matriz BCG. É muito importante para a estratégia, porque, principalmente em se tratando de empresas com finalidade lucrativa, a partir do momento que esses produtos eles entram na fase de declínio, a gente precisa começar a pensar no que fazer com eles, não é verdade? Então, que estratégias lançar mão? E dependendo do setor, esse ciclo de vida, ele vai ter formatos diferentes, né? Você pode ter ciclos de vida em que a fase do crescimento seja muito rápida e muito curta, você tenha longos períodos de estabilidade, uma fase muito rápida de declínio também. Ou simplesmente que seja aquela sequência de letras V uma atrás da outra, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e aí vai. Então, quando chega, por exemplo, na fase do declínio, algumas empresas vêm e colocam aí, vão reinventando seus produtos, digamos assim, e vão tentando prolongar o ciclo de vida desse produto através de algumas modificações de design, por exemplo. Então, é importante a gente pensar que são ferramentas que são utilizadas de forma complementar e que fazem bastante diferença quando a gente olha para o resultado delas em termos de planejamento e de análise estratégica. E aí, para a gente já ir caminhando para o final, um assunto que eu gostaria de colocar aqui, que é um assunto que também a gente já abordou, que está mencionado aí na nossa prova, tem uma pergunta sobre isso lá, que é o balanço de scorecard. Então, dentre várias metodologias de práticas de planejamento que nós temos, o Balanced Scorecard talvez seja uma das mais também difundidas e é relativamente nova, né? Data aí dos anos 1990, né? Do meio para o final dos anos 1990, vem do trabalho aí dos professores Kaplan e Norton, e vem da ideia de que mesmo sendo uma organização com fins lucrativos, ou seja, mesmo sendo uma empresa, ela precisa pensar que os seus indicadores de desempenho, os seus resultados, existem resultados financeiros, existem resultados não financeiros, e ambos importam para o processo de gestão estratégica, né? Eu sei que isso muitas vezes soa estranho, porque as pessoas, e principalmente assim, os pequenos empresários, né? Eles têm muito esse foco no retorno financeiro do negócio. Mas é preciso entender que o retorno financeiro ele chega através de resultados não financeiros. Essa é a perspectiva que o Balanced Scorecard traz. Por exemplo, não dá para a gente pensar em ganhar dinheiro com uma equipe por exemplo, uma equipe de vendedores que não prestam bom atendimento ao cliente. E não prestar um bom atendimento ao cliente é consequência de uma possível falta de capacitação dessa equipe. Então, veja só, na medida em que você está fazendo a capacitação dessa equipe, ou seja, atingindo resultados de capacitação, você está aumentando, possibilitando, né, o aumento no número de vendas e possibilitando também a lucratividade, ou pelo menos o faturamento, né, depois, lá na frente, talvez lucratividade maior. Então, para atingir a lucratividade, que é o resultado financeiro, a gente precisa pensar, investir e parar ali um pouco nos resultados não financeiros. E é isso que o Balanced Scorecard apresenta para a gente. Então, nessa perspectiva, o Balanced Scorecard ele tem uma divisão tradicional bastante clara em 4 dimensões, né? Que tem ali a primeira dimensão, que é aprendizagem e desenvolvimento,
né, que é toda aquela dimensão que está cuidando efetivamente do relacionamento com os empregados e o conhecimento que esses empregados possuem, seja esse conhecimento tácito, explícito, esse conhecimento ser institucionalizado ou não institucionalizado, esse conhecimento ser de fato desenvolvido e ser aplicado nas atividades. A segunda dimensão, né, que é a dimensão de processos internos, então é como as atividades são realizadas, então aí entra toda aquela parte ali de mapeamento de processos, identificação dos macro e dos microprocessos, todas as partes que estão envolvidas, por aí vai, então como que a gente faz isso acontecer, né? E a terceira dimensão, que é a dimensão dos clientes. Então, é como que nós fazemos esse relacionamento com o cliente, como nós o fidelizamos, como nós o atendemos, como nós fazemos o funil de vendas acontecer, né, de fato. Então, como é que você sai lá da boca do funil de vendas, que ainda você não está nem na fase do prospect ainda, né? Você está ali na fase do, puxa, todo mundo que está passando aqui, né? Como é que eu faço essa conversão para chegar no final, virar um cliente ter um cliente fidelizado? Então, todo esse caminho do funil de vendas. E por último, a gente tem a dimensão financeira, que é a dimensão onde você vai olhar para esses indicadores de resultado financeiro e vai enxergar quanto de rentabilidade, quanto de lucratividade você teve a partir das ações que foram desenhadas anteriormente. Então veja que, na verdade, o balanço do scorecard, ele tem essas 4 perspectivas, né? Só que uma é amarrada na outra. Então, para você, assim, tudo começa com o aprendizado das pessoas. E aí, as pessoas sendo capacitadas, elas vão conseguir executar os processos internos de forma melhor. Executando esses processos internos de forma melhor, a gente vai conseguir atender melhor o nosso cliente. E se a gente consegue atender melhor o nosso cliente, a gente consegue ter um resultado financeiro, né? Então, a lógica do balanço de scorecard é essa daqui. Tem até o Sérgio está comentando aqui no chat, né? Saber preparar o capital todo mês para fazer treinamentos dos colaboradores é essencial. É isso aí. Dentro da perspectiva do balanço de scorecard, é isso mesmo. É isso mesmo, né? E aí, é preciso entender que, assim, toda a ideia do balanço de scorecard sempre vai ser baseada na colocação de objetivos, metas, ações e indicadores de desempenho. Então, você vai ter os objetivos, ou seja, onde você quer chegar, as metas, que é quanto você quer fazer, quanto você quer atingir, as ações, o que eu preciso fazer para chegar até lá, e os indicadores de desempenho, que é como eu vou medir os meus resultados, ou os meus resultados. Então, pensar a partir do Balance Scorecard é pensar dessa forma. Onde eu quero chegar? Objetivo. Quanto que eu quero chegar? Meta. O que eu preciso fazer? As ações. E como que eu vou ver se está dando certo? Os indicadores de desempenho. Os termômetros, quando eu costumo falar aí nas minhas aulas, né? Então, eu acho que é super útil, super bacana pensar e utilizar uma metodologia dessa. A gente vê o Balance Scorecard sendo utilizado hoje, ele está muito adaptado, né? Você pega empresas, você pega organizações privadas, organizações públicas utilizando o Balance Scorecard para fazer o seu planejamento estratégico. E aí eles vão adaptando tudo isso que a gente falou agora às necessidades que a organização tem. Então, quando você pega um Balanced Scorecard de uma instituição pública, você vai observar que tem umas diferenças, né? Porque a instituição pública não tem como finalidade o resultado financeiro, né? Ele vai ter como finalidade o bem-estar da população, tudo isso que a gente espera aí de uma instituição pública. Então, você vai ver que os modelos eles substituem, né, um pouco disso que a gente está falando por aquilo que se adequa à realidade da empresa. Mas o raciocínio é o mesmo, né? O raciocínio sempre parte ali das pessoas, de como que as pessoas estão qualificadas, preparadas, para que elas possam ajudar a atingir os objetivos estratégicos da empresa. Tá bom? Então, pensar um pouco nisso, eu acho que sem dúvida nenhuma é uma boa alternativa para a gente desenvolver a estratégia da empresa.
Aí, ó, deixa eu aproveitar e falar um oi para Ana Maria, que também, ó, ex-aluna, está aqui dando oi para gente. Oi, Ana, tudo bem? Ela está falando assim: acho que é necessário planejamento para cativar o cliente, para gerar um lucro a médio e longo prazo. É isso, Ana, é isso mesmo. O raciocínio do balanço de scorecard é isso que você detalhou, né? Então, se você quer ter lucratividade lá na frente, né, você precisa pensar no que tem que acontecer para que isso se efetive. E essa ferramenta é uma das ferramentas que a gente tem disponível para fazer isso. Bom, eu espero que com essa passadinha aí de leve por todos esses temas, eu tenha te ajudado a refrescar um pouco a memória para na hora que você for fazer a tua prova, responder essas perguntas, você já pensa aí um pouquinho aí sobre o que a gente está colocando. A Alessandra está falando assim, muito bom, professora. Oh, obrigada, Alessandra. O objetivo era esse, dar uma clareada um pouco nas ideias. Mas, tá fazendo sua prova? Ficou com dúvida? Manda um WhatsApp, manda um e-mail, pergunta, professora, eu não entendi isso, como é que é esse negócio? Dá para você explicar de novo? Dá para explicar de novo, a gente explica de novo, não tem problema. Dá para explicar pelo vídeo? Dá para explicar pelo vídeo. Dá para explicar pelo WhatsApp? Dá também, a gente explica de qualquer jeito, não tem problema. Só não vá ficar com a dúvida, tá bom? Para responder e aí depois ficar triste com os comentários que a professora vai fazer na prova, tá certo? Então, fica aí à disposição os contatos para a gente poder se alinhar aí durante essa semana, tá certo? Qualquer coisa, pessoal, tem ali nosso material, olha, os nossos vídeos, todas as nossas videoaulas estão lá no nosso canal do YouTube. Então, quem não assistiu, fica a recomendação para ir lá dar uma assistida. Todos os materiais, os textos que nós utilizamos, estão lá na nossa plataforma do Classroom. Acesse esses textos, dê uma lidinha, né? E também veja isso, que vai te ajudar. E os exercícios que foram feitos durante esse semestre, que o pessoal, esses que estão sendo entregues agora para o final, que não deu tempo de corrigir tudo, mas no mais, eles estão corrigidos, vejam os feedbacks, tirem suas dúvidas por lá também, tá bom? E é isso aí, olha. Agradecer ao pessoal que nos assistiu durante essa live aí, né? A Cidinha falando aqui de mim. Ô, Cidinha, obrigada, viu? O Sérgio falando aí, né? Como estratégia fundamental, né? Para as organizações, legal, fazendo elogios para as aulas aí. Pô, obrigada, né? Obrigada de coração pelo reconhecimento de vocês. Isso deixa a gente muito feliz mesmo, né? E é isso aí, pessoal. Conto com vocês na próxima. Pode deixar que na próxima prova tem outra revisão aqui pelo Facebook, tá? Mas vou deixar esse vídeo gravado também para a gente colocar lá nos nossos outros canais, tá certo? Deixa aí meu abraço para vocês. Desejo uma boa prova para os meus alunos que vão fazer a prova agora. Tá? Qualquer dúvida, estou super à disposição. E vamos aí, né? Tá difícil? Tá. Tá complicado? Tá. Mas a gente pode fazer dar certo. E nós, todos os professores aí da UFMS, estamos com vocês para a gente fazer dar certo, sim. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abração para todos e qualquer coisa, me chame para tirar as dúvidas. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau.